Irmãos, no próximo domingo, nós vamos ter um culto diferente aqui. É um culto de testemunhos. Nós temos um domingo por ano e nós fazemos um culto, chamado culto ao Deus do impossível. Impossível, né? É o culto onde a igreja, ela vem e ela diz o que Deus fez por ela. Nós temos o costume, como igreja, de termos um culto só de testemunhos. E domingo que vem é esse culto. E são duas coisas que eu quero de você. Primeiro, eu quero que você venha, para que você possa perceber o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E outra coisa, eu quero que você, se você tem um testemunho para apresentar para a igreja, e se você quiser fazer isso, é um testemunho breve, é claro, rápido, mas você pode procurar a secretária da igreja, a irmã Maricélia, fale com ela, para que ela escale você. Nós temos um número limitado de pessoas, tá? Porque senão o nosso culto extrapola, né? Então, se você tem esse desejo, fale com ela e ela vai ajudar você nesse processo. E não falte, porque você certamente vai ser muito abençoado, como sempre nós estamos sendo abençoados, ouvindo o que Deus está fazendo na vida da igreja, o que Deus está fazendo dentro das nossas casas, né? O que Deus está fazendo conosco, né? Que somos o seu povo, os seus filhos. Bom, esse mês de agosto é um mês especial para nós como batistas. Por quê? Porque no começo do mês, dia 5, foi dia do adolescente batista. E hoje, dia 25, é dia do jovem batista, né? Então nós temos o mês de agosto, é o mês da galera, né? É o mês do pessoal mais jovem. Então a gente não podia deixar de passar essa data também. Domingo passado nós demos uma palavra aqui para a igreja, é claro, mas foi um pouco direcionada, ou pelo menos teve um personagem principal aqui que era adolescente. E se você estava aqui, você percebeu isso durante a mensagem. E hoje, como hoje é o dia do jovem batista, né, hoje o nosso personagem, ele tem 25 anos de idade. Então ele é um jovem, tá? O personagem principal do enredo do sermão é um jovem. Um jovem que, como jovem, teve seus altos e baixos na vida, né? Como ser humano teve os altos e baixos na vida, mas foi uma pessoa que tomou algumas posturas na vida dele e que dão hoje, digamos assim, o direito para que os pregadores usem a vida dessa pessoa para estimular você a ser como ele, pelo menos num período da vida dele, porque ele teve um período muito abençoado. E eu estou me referindo a Ezequias. Para tanto, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29. E nós vamos ler ali, introdutoriamente, vamos ler os versos 1 até o 11, e vamos perceber essa história. 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler de 1 até 11. Se você observa aí perto de você alguém que está nos visitando, que precisa da Bíblia, compartilhe sua Bíblia nesse instante, que é muito importante. Segunda Crônicas 29, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas, ou ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram.
Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso e nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra. O Senhor esteve com Ezequias enquanto ele viveu. O Senhor conhece essa história muito melhor do que nós. O Senhor vivenciou essa história enquanto ela estava acontecendo. Foi o Senhor que fez com que tudo acontecesse. O Senhor, na verdade, é o personagem principal. Mas hoje nós queremos aqui, como Teu povo, olhar um pouco para a vida de Ezequias e enxergar como ele se comportou e tirarmos lições para as nossas vidas, para que a gente tenha uma postura parecida ou semelhante com a postura que ele teve. E também temos a graça, Senhor, de podermos ter a retribuição dos céus, como ele teve na sua vida e na sua geração. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, que o Teu Santo Espírito agora esteja nesse lugar e que Ele, só Ele, convença todos os homens e as mulheres aqui neste lugar do pecado, da justiça e do juízo, e que este Espírito Santo, ele tome conta desse pregador ao ponto da Tua palavra ser transmitida de uma forma clara e objetiva ao Teu povo que está aqui neste lugar, e as pessoas que o Senhor já aprove, alcançar o coração delas nessa noite. Que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, ele trabalhe na nossa mente, para que nós possamos ser esclarecidos da nossa vida, esclarecidos do nosso momento de vida, e que nós possamos, em nome de Jesus, acertarmos a nossa vida com o Senhor, e que em nome de Cristo possamos ter a honra e a glória de sermos agraciados por Ti, da mesma maneira com que no nosso entendimento Ezequias foi. Que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco e nos ajude nesse processo agora, é o que pedimos, com muita humildade diante do Teu altar. Amém e amém. O jovem que Deus procura e precisa. Eu estou colocando essa temática por quê? Porque Ezequias tinha 25 anos de idade. Ezequias vai ter algumas características aqui que eu vou apresentar para você. Ele vai tomar algumas posturas na vida dele. E baseado nessas posturas, eu quero dizer para você que são essas posturas que Deus espera de todo cristão, de todo jovem crente, de todo adolescente crente, de todo adulto crente, de todas as crianças que já têm a compreensão clara e objetiva de quem é Deus. Todas as coisas que nós vamos ver aqui, embora sejam algo inerentes à figura de Ezequias, mas elas são propostas dos céus para nós. Então tudo que for falado nesse lugar hoje, certamente tem a ver com a sua vida. Deus trouxe você aqui para mostrar para você o que Ele espera de você com relação à sua vida, a maneira com que você está vivendo a sua vida. Bom, tem aqui, eu imagino que você aprendeu já e continua aprendendo com a história. A história do seu pai deve ensinar você. Eu imagino que a história da sua mãe deve ensinar você. A história das pessoas que você pôde acompanhar na sua vida, essa história, ela ensinou vocês, a história, ela nos ensina, irmãos. E felizes são aqueles que aprendem com a história dos outros, certo? Felizes são aqueles que aprendem com a história. Porque nós temos algumas maneiras de aprender as coisas na vida. Nós podemos aprender olhando para a história dos outros.
Nós podemos aprender com a nossa própria história. Só que é difícil, às vezes, que a gente aprende com a nossa história, às vezes meio no tranco e no barranco, né? Porque às vezes a gente tem que sofrer. A gente olha para as pessoas e aprende, mas às vezes a gente tem que vivenciar momentos difíceis para aprendermos. Portanto, felizes são aqueles que aprendem com a história e com a história dos outros. E aí, vê o que dá certo e o que não dá certo. As coisas que não dão certo, coloque de lado. E as coisas que dão certo, essas são dignas de serem imitadas. Por isso eu digo para você, feliz vai ser você se nessa noite você ouvir tudo que Deus tem para dizer para o seu coração e sair daqui tomando posturas na sua alma, no seu coração, posturas semelhantes às posturas que Ezequias tomou na vida dele. Tá? Tem alguns aspectos importantes que eu preciso passar para você entender, compreender o que nós estamos vivendo aqui, o contexto histórico dessa época, para você perceber o que está acontecendo de fato. Nesse momento, né, nesse momento da história aí, no ano 715, quando Ezequias está em cena, quando ele aparece, quando Ezequias está em cena, o que acontece? Qual é o contexto geopolítico da região? Né, onde ele mora, com quem ele vive, aonde ele está. Portanto, eu coloco esse mapa aqui para você compreender o que está acontecendo. Nesse momento da história, Israel, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, elas estão divididas. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. E Ezequias, que é o nosso personagem principal, ele é rei, mas ele é rei aqui em Judá. Ele está aqui, ele está em Jerusalém. Ele é rei nesse pedaço de chão. E nós temos o reino de Israel, que agora está separado do reino de Judá. E nós temos todos os outros povos ao redor aqui. E nesse momento de vida, assim como antes disso e também depois disso, esse cenário aqui, ele é sempre um barril de pólvora. Sempre é um povo tentando invadir o outro. Quando um fica fraco, o outro tenta invadir. E isso, meu querido, esse negócio está rolando até hoje. Na verdade, está rolando até hoje, né? E eu quero só que você entenda que Ezequias, ele é rei. Mas ele é rei em Judá. Ele é rei ali na parte sul, né, no reino sul, né, de Israel, e na verdade a gente não pode nem chamar de Israel, porque Israel é o reino norte. Então é só para você perceber geograficamente aonde ele está e quem ele é. Mas antes de olhar para ele, eu preciso que você, para perceber e enxergar bem o enredo todo da vida de Ezequias, eu quero que você caminhe comigo um pouquinho, conhecendo bem pouquinho, mas eu acho que vai ser suficiente, vai ser interessante para você conhecer um pouquinho do pai dele e conhecer um pouquinho do avô dele. Primeiro a gente vai conhecer um pouco a história de vida do vô, né, do avô de Ezequias. O avô de Ezequias era Jotão. Jotão também era rei de Judá, na parte sul do reino. Então é uma linhagem, é uma sucessão de reis. Então agora aqui nós temos, no ano 750, Jotão entra como rei em Judá. E quem é Jotão? Quando que ele começa a reinar? Ele começa do mesmo jeito que Ezequias, começa a reinar com 25 anos de idade. E no capítulo 27, um pouquinho antes aí da leitura inicial que nós fizemos, no capítulo 27, o versículo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte acerca de Jotão. Diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor, e o povo, contudo, prosseguiu as suas práticas corruptas. A Bíblia fala bem de Jotão, mas fala bem meio que pela metade. Ele fez o que era correto diante dos olhos de Deus, mas faltou alguma coisa na vida dele. Ele não entrou, quando a Bíblia vai dizer que ele não entrou no templo, é porque ele não deu bola para o templo do Senhor. Ele não deu bola para aquilo que representava a glória de Deus no reino de Judá. Ele deixou Deus um pouco meio de lado na questão da religiosidade. E como ele não fez isso, o que aconteceu? O povo
que precisava do templo e da adoração, e precisava dos cerimoniais acontecendo, precisavam enxergar a presença de Deus, o povo, ele não foi abençoado. Embora a Bíblia diga que ele, Jotão, fez o que Deus aprova. Mas ele não levou a nação a adorar a Deus, porque ele deixou o templo de lado, certo? Ele reinou durante 16 anos em Jerusalém, reinou em Judá durante 16 anos. Esse é o vô. Agora vamos olhar o pai. O pai entra em cena como rei em 735 a.C. E o nome dele é Acás. Acás, ele vai começar a reinar com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Ele reina durante 20 anos. E ele fez o que não agradou o Senhor. Presta atenção no que eu estou falando para você. Acás não fez nada que agradasse o nome de Deus. O texto vai dizer, 2 Crônicas 28, praticamente uma página antes da nossa leitura inicial, diz assim: ele andou nos caminhos dos reis de Israel, Reino Norte, tá? Você precisa compreender, ele é rei na região sul, ele é rei em Judá, e o texto vai dizer que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. A maioria dos reis de Israel não andou segundo o conselho de Deus. E o texto continua dizendo assim: ele fez ídolos de metal para adorar os Baalins. Pois é, no capítulo 28, versículo 2, diz que ele foi um cara idólatra. Diz que ele foi um homem que, mesmo sendo rei em Judá, mesmo sendo da linhagem de Davi, esse cara tem na sua história um antepassado que é Davi, homem de Deus, homem que foi reto diante do Senhor, homem que constituiu o culto, homem que fez com que o povo se entregasse em adoração a Deus, homem que fez com que a religiosidade em Israel, ela pulsasse firme, e quando isso aconteceu, Deus abençoou Israel, que ela estendeu todas as suas fronteiras, na época de Davi. Mas agora, chegue no período de Acás, 250 anos depois, 200 e poucos anos depois, Acás, ele coloca tudo a perder, porque ele não faz nada parecido com o seu antepassado Davi. Nada. Ele começa a adorar os Baalins. Os Baalins eram os deuses cananeus. Ele tira Deus, o Deus verdadeiro de cena, e começa a se dobrar diante de altares, começa a se dobrar diante de deuses estranhos, começa a adorar ídolos feitos por mãos de homens. E esse cara, que é um homem teoricamente deveria ser um homem de Deus, olha que ponto esse cara chegou. 28, versículo 3 diz assim: queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom, e chegou até a queimar os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Deus nunca pediu esse tipo de coisa, mas os povos fronteiriços de Judá e de Israel tinham costume, alguns deles, de sacrificarem seres humanos, e alguns deles chegavam ao pavor de sacrificar os próprios filhos para os deuses. E este homem que tinha tudo para confiar em Deus, ele sabia da trajetória de Deus, ou pelo menos deveria saber da trajetória de Deus com o reino dele, com o povo dele, com os antepassados dele. Esse cara deixa Deus de lado, e esse cara começa não só a adorar os deuses estranhos, não só a adorar os deuses das nações do lado, mas ele chega ao cúmulo de queimar os próprios filhos. E aí, continua o texto, capítulo 28, versículo 23, diz assim: ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois ele pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, eu oferecerei sacrifício a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína, e da ruína de todo Israel. Ele olhou, naquela época, naquele contexto, ele olha para a Síria, e a Síria tem os deuses dela lá naquele momento da história. Ele olha para a Síria e fala assim: bom, eu vou adorar os deuses da Síria, porque a Síria está se dando bem, então eu vou adorar os deuses dela, e quem sabe com isso eu vou me dar bem. Mas a Bíblia diz que essa foi a causa também
da sua ruína. E ele se deu mal. Ele foi uma pessoa cuja Bíblia vai dizer: ele fez o que o Senhor não se agrada. E eu vou dizer para você rapidamente algumas consequências. Algumas consequências. Eu vou só partir aqui do pressuposto. Eu vou colocar um mapa, mas vou mostrar para você o que aconteceu na vida de Acaz, como consequência dele ser quem ele era. Bom, ele está rodeado aqui, ó, Damasco, o reino de Amon, reino de Moabe, reino de Edom, os árabes e os filisteus. Eles estão todos ao redor. E o reino de Israel também está ao redor. O que Acaz ganhou sendo do jeito que ele era? Os sírios invadiram. Os sírios saem daqui de Damasco e invadem o reino de Judá. Os sírios vão invadir e vão levar um monte de gente cativo. O rei de Israel também vai invadir aqui. E o rei de Israel vai invadir, vai matar 120 mil soldados. E ele vai fazer 200 mil prisioneiros. E ele vai saquear Judá. Durante o reinado de Acaz. Os edomitas estão aqui embaixo, ó, o reino de Edom. Os edomitas também vão declarar guerra. E os edomitas também, os filisteus que estão aqui do lado, também vão querer entrar no território. É como, você está percebendo aqui, que é todo mundo de todos os lados. Damasco, Edom, filisteus, reino de Israel. Um reininho desse tamanhozinho. Para você ter uma ideia, o oeste de São Paulo, eu acho que a nossa região aqui, daqui até Andradina, é mais ou menos esse pedaço aqui, ó. São todos esses reinos sufocando Judá, porque ele está sendo governado por um homem que faz algo que não é do agrado do Senhor. Os edomitas e os filisteus também estão tentando invadir Judá. E ele vai pedir ajuda. Todo rei fazia isso naquela época. Eu estou aqui. Esse aqui está tentando me invadir. 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 Eu vou pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda para quem? Vai pedir ajuda para o Império Assírio, que está aqui em cima da Síria. Aí o que vai acontecer? O cara vai deixar ele na mão. O cara vai falar assim: olha, meu querido, desculpa, mas não vai dar não. É muito provável que ele olhou para a situação toda e falou assim: eu não vou entrar nesse negócio. Deus pesou a mão. Esse cara morreu. Acaz morreu. O povo foi sacrificado, digamos assim. O povo pagou caro. O povo de Judá, na época de Acaz, pagou caro. Foram levados prisioneiros. Muita gente foi morta. Foi uma carnificina ali no reinado de Acaz. Ele morreu e não foi digno sequer de ser sepultado em Jerusalém, no lugar oficial, né, no túmulo ou nos túmulos dos que eram destinados aos reis. Porque lá em Israel tinha um cemitério, e nesse cemitério tinha um lugar que era destinado só aos reis de Israel. Só aos reis. Pois é, ele morreu e ele não foi digno de ser sepultado no lugar aonde os reis deveriam ser sepultados. Essa foi a trajetória de Acaz. Um homem que fez o que Deus não se agrada. Olha o que deu. Olha onde que as coisas foram parar. E esse Acaz, ele é pai do meu personagem principal. É pai de Ezequias. Olha o referencial que Ezequias tem. Presta atenção em que mundo Ezequias nasce. Presta atenção qual é a situação de vida dele. Pois é, Ezequias, o meu personagem principal, ele chega na história desse jeito aí. Nesse momento. Ele tem 25 anos de idade. Ele vai começar a reinar com 25 anos de idade. E ele vai reinar 29 anos em Jerusalém. Ele teve 2 referenciais na vida, enquanto vivo. O referencial do seu avô, que foi um cara bom pela metade. E ele teve o referencial do seu pai, que foi péssimo. Que levou tudo a perder. Que herdou um reino que tinha um rei supremo, que era o Deus Todo-Poderoso, mas não levou a sério as coisas de Deus e acabou com o reinado. E Ezequias,
ele tem todo esse referencial, se é que eu posso assim dizer, esse referencial de vida. Não é dos melhores, não é mesmo? Não é dos melhores. E ele entra na história exatamente desse jeito. E aí, colocado tudo isso, eu coloquei aí, talvez você está olhando para a figura e está falando, que negócio é esse aí, né? Que negócio é isso aqui? Isso aqui, os arqueólogos dizem que é a marca do selo de Ezequias. A marca do selo. Todo rei tinha um anel que tinha um selo. Ali naquele anel. Tinha era uma maneira de dizer que aquilo era do rei. Então os arqueólogos dizem que está escrito aí em hebraico, provavelmente, alguma coisa que dizia a respeito Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ou alguma coisa assim nesse selo. Eu só estou trazendo aqui o contexto geral da vida de Ezequias para você entender quem ele foi e o que ele fez. Ezequias foi um jovem, porque ele tinha 25 anos, quando ele começou a reinar. Foi um jovem que, no meu modo de vista, no meu modo de pensar, ele é um jovem que Deus procura e Deus precisa. Deus vai mudar a história dessa família. Deus vai mudar a história, primeiro, desse indivíduo, dessa família, e Deus vai mudar a história da nação inteira. Porque esse jovem de 25 anos, ele toma algumas posturas na vida. E eu quero participar com você as posturas que ele toma. Primeira coisa que eu entendo, que jovens que Deus procura e precisa, e aí isso começa a ter a ver com a sua vida, meu querido. Começa a ter a ver com a sua vida. Jovens que Deus procura e precisa, são jovens inconformados. Inconformados? Não inconformados com a vida que tem, tá? São pessoas, porque o que mais a gente tem por aí é adolescente jovem inconformado, né? Ai, não aguenta essa vida, aquela coisa toda. Não é nesse sentido, não. São pessoas inconformadas com a situação caótica em que estão vivendo. Eu fiz todo esse preâmbulo aí para você perceber que esse cara caiu na história num dos momentos mais terríveis do reino de Judá. Que esse cara caiu como rei de Judá num dos piores momentos do reinado de Judá. É muito fácil ser Salomão, irmão. É muito fácil ser Salomão, porque Salomão herdou um reino de Davi, um reino próspero, um reino que a religiosidade estava estabelecida, um reino onde as pessoas eram felizes, um reino onde tinha dinheiro, um reino onde estava tudo muito bem, e é muito gostoso ser Salomão. Mas ser Ezequias, suceder a Acás, não é nada legal. Ele pega um governo falido, ele pega um trono sem credibilidade, ele pega um contexto histórico totalmente desfavorável, e é aí que entra, ele não se conforma com a situação. Ele olha para todo o enredo, e ele provavelmente, ele chega e ele tem um insight diante de Deus, e provavelmente ele diz: Senhor, eu não quero viver desse jeito. Eu estou inconformado com a vida que a minha família está levando. Eu estou inconformado com a vida que o meu reino está levando. Eu estou inconformado. Ele não se conformou com a situação que o povo estava. Porque o povo estava numa miséria, os poucos que sobraram. Ele não se conformou com o estado do templo de Deus no momento de vida que ele estava vivendo. E ele não se conformou com a religiosidade. Olha, eu quero trazer à tona para você um detalhe importante. Você lembra que Jotão, o avô dele, ele deixou de lado o templo, não deixou? Deixou de lado o templo, deixou de lado a religiosidade, não ensinou o povo a adorar a Deus como rei, não fez isso. O pai dele, o Acás, que veio depois do Jotão, ele não deu bola mesmo para o templo, não deu bola nenhuma para Deus, ele não quis fazer nada. Então, ou seja, Ezequias, ele entra e 2 gerações passadas, não se fala do Deus vivo e verdadeiro em Israel. Não se fala. E parece um negócio muito simples quando a gente lê a Bíblia, mas não é tão simples assim, meu querido. Eu quero que você pense na figura do seu avô. Imagina que o seu avô não passou nada de Deus para o seu pai, que o seu pai, porque não conheceu nada de Deus, também não passou nada de Deus para você. E aí, de repente, depois de 2 gerações,
que não é um tempo tão rápido assim, você começa a se questionar, por causa do estado de vida que você está vivendo, e você começa a perceber que a história antes do seu avô foi diferente. E você começa a perceber que na história da linhagem dos reis, dos seus antepassados, existiu uma figura como Davi, existiu uma figura como Salomão, existiu figuras proeminentes que fizeram com que o reino de Deus, ou o reino de Judá, crescesse, fosse abençoado, onde a glória de Deus, né, se manifestava. Pois é, Ezequias provavelmente não olhou para o pai, não olhou para a mãe, mas olhou para a história. Felizes são aqueles que olham para a história e aprendem com a história. Olhou para a história e percebeu que Davi foi um homem de Deus e o reino de Davi foi próspero. Salomão manteve aquilo que o pai fazia e o reino foi próspero. E ele não se conformou com o estado de vida que ele estava vivendo. E ele provavelmente tomou posturas. Primeira postura que ele toma, capítulo 29, de 3 a 5, diz assim: no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Eu fico imaginando em que situação estava o templo do Senhor com duas gerações fechado. Duas gerações fechado. As casas dos nossos avós, né? Elas são habitadas. E mesmo assim, elas são habitadas. Mesmo assim a gente chega lá e a gente fala assim: nossa, as coisas aqui são meio diferentes, né? As coisas aqui estão meio diferentes lá de casa. Agora eu quero que você pense aí, na casa do seu avô, fechada. E você entrar na casa do seu avô agora, depois de 40 anos, 45 anos, fechada. Pois é. Primeiro ato de governo de Ezequias, um homem inconformado com a situação, ele vai para o templo. E ele chama os levitas, chama em praça pública. Ele não faz um negócio lá escondidinho no palácio, não. Não, ele chama em praça pública e diz para os levitas: olha, consagrem-se e comecem a limpar o templo do Senhor, porque nós temos que mudar essa situação. E para mudar essa situação, para mudar esse contexto todo social que nós estamos vivendo hoje, nós temos que começar com a prioridade, aquilo que é mais importante. Eu tenho que tomar conta da casa do meu Deus. E ele vai restabelecer o culto a Deus. Ele limpa, ele purifica o templo. E aí, no versículo 35, a parte C final do versículo vai dizer: assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor, meu irmão. Sabe o que Ezequias fez? Sem conhecer, digamos assim, o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento vai dizer assim: esforcem-se para vocês serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? Pois é. Ezequias, ele olha para a situação e ele não pensa em que plano de governo, porque agora eu sou rei, que plano de governo eu vou fazer para fazer com que o povo seja mais feliz. Que articulação política eu vou fazer para agora estar bem com as fronteiras e com os meus inimigos que estão ao redor. Quais são? O que eu vou fazer? Como é que eu vou alinhavar isso? Ele não pensou nisso, meu querido. A primeira coisa que ele pensou foi: Deus, eu preciso restaurar as coisas de Deus aqui, porque o resto, tudo, na cabeça dele, tudo é consequência. Se eu me acerto com Deus, as coisas vão se acertar de uma maneira clara e absoluta. Pois é, minha palavra para você agora hoje, em nome de Jesus: não se conforme
com a circunstância de vida que você está vivendo hoje. Santifique-se. Tira do teu templo, porque a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Agora, Deus não mora aqui não, viu, querido? Deus não mora nesse lugar aqui não. Deus mora no coração daqueles que abriram o coração, a alma e o entendimento para Ele, e Ele mora aí dentro. Mas olha, meu querido, tira a imundícia, não se conforme em viver imundo por dentro. Se acerta com Deus. Seja uma pessoa inconformada com a situação que você está vivendo, porque de repente o seu coração e a sua vida seja um templo fechado, que Deus não está lá dentro, que Deus não entrou lá dentro, e que Deus nunca vai entrar, porque lá está cheio de imundícia, lá está cheio de falsa santidade, lá está cheio de tudo, menos de Deus. Pois é, Ezequias, inconformado, ele abre as portas do templo, e ele santifica o templo. Porque na cabeça dele, ele sabe que aquilo é o start inicial para mudar todas as coisas. A segunda coisa, segunda característica desses jovens, jovens que Deus procura, jovens que Deus precisa, porque Deus quer dar num tempo de paz, de harmonia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus quer dar felicidade para as nações, Deus quer dar felicidade para a sua casa, Deus quer dar felicidade para a sua família, Deus quer dar felicidade para a sua cidade, Deus quer dar felicidade para a sua nação e para o mundo inteiro. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é outra coisa e nem ninguém a não ser o Senhor. Por isso, jovens que Deus procura e que Deus precisa, além de inconformados, são jovens empreendedores, jovens que fazem a coisa acontecer. A característica principal de um empreendedor, eu fiquei pensando um pouquinho, qual seria a característica principal de um empreendedor? Na verdade, o empreendedor, se a gente for olhar a grosso modo, é aquela pessoa que ele tem um senso no fundo da alma de necessidade de melhorar. Não é mesmo? O empreendedor é aquele cara que olha para a situação e ele pensa assim, tem como fazer alguma coisa para melhorar esse negócio. E aí ele vai começar a mexer as coisas e as coisas vão acontecer. Mas olha, eu vou te contar uma coisa, ninguém melhora sem enxergar as coisas ruins. Ninguém melhora. Talvez você está vivendo a sua vida aí, vivendo sua vidinha e pensando assim, está tudo bem, está tudo certinho, e não está certinho. Acais pensava que a vida dele estava tudo certinho, mas não estava certinho. Deus pesou a mão. Jotão, que era o avô de Ezequias, pensou que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Eu quero dizer para você, talvez você está caindo no mesmo erro, pensando assim, não, está tudo certo com a minha vida, não tem nada errado aí não, está tudo tranquilo, eu não tenho nada que eu preciso mexer, eu não tenho nada que preciso melhorar, está tudo muito bem. Eu espero em nome de Jesus que você não se enxergue dessa forma, porque não está. Você precisa melhorar. Tem algo aí, certamente, na sua vida, na sua alma, que precisa ser corrigido, precisa ser mudado. E felizes são aqueles que conseguem olhar para si e ter aquele senso de necessidade de melhorar. Eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu preciso melhorar. E reparar os próprios erros. Olha, o Ezequias, ele conseguiu enxergar os erros. Coisa que o pai dele não enxergou. O avô dele não enxergou. Mas ele caiu na real e ele enxergou. O texto de 2 Crônicas vai dizer o seguinte: nossos pais foram infiéis. Fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos.
Por isso, os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Ezequias, ele consegue enxergar que a coisa não está boa. Consegue enxergar que tem problema. Consegue enxergar que tem que melhorar. Parece, vamos falar a verdade? Não parece óbvio esse negócio aqui? Não parece óbvio? Poxa, está uma desgraça. Está uma desgraça a coisa. Não parece óbvio que tinha que melhorar? Que tinha alguma coisa errada? Que ele tinha que procurar o que estava errado? Mas eu vou perguntar para você, por que que o pai dele não enxergou isso? Por que que o avô dele, que também não abriu o templo? Você está enxergando aqui, ó, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor. Está falando do templo de Deus. Nem o avô dele enxergou. E nem o pai dele enxergou. Eu estou dizendo isso para você só para você perceber que quando a gente olha aqui parece óbvio, mas não era tão óbvio, porque os outros dois estavam vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E a desgraça caiu, a desgraça se abateu, e Judá foi oprimido. Não é à toa, isso aqui que está escrito aqui aconteceu sim, de verdade. Isso é história. Dizendo, o último texto dizendo assim: por isso os nossos pais, os homens, guerreiros, os nossos pais caíram à espada, foram mortos. Os nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres foram para onde? Foram levadas como prisioneiros. Porque era assim que acontecia na época. Os soldados eram mortos, os homens eram mortos, as crianças e as mulheres eram levadas como escravos para outra nação. Era isso. Parece um negócio óbvio. Olha, tem alguma coisa errada, a gente tem que mudar esse cenário. Mas não, ninguém enxergou isso. Ele enxergou. Ezequias enxergou. Eu quero dizer para você, talvez a sua vida não está um dramalhão como está aqui. Mas talvez tem coisas aí erradas que você insiste em não enxergar. Do mesmo jeito que o pai dele. Do mesmo jeito que o avô dele. E você pensa lá no fundo da sua alma, está tudo certo, está tudo bem, não tem nenhum problema. Ezequias, ele conseguiu enxergar, e a vida dele começou a mudar, a vida da história da nação dele começa a mudar, quando ele faz essas coisas começarem a acontecer, quando ele empreende alguma coisa. Ele fica inconformado, mas ele não fica só num canto, reclamando e resmungando, inconformado. Ele vai fazer alguma coisa, meu querido, ele vai empreender o negócio, ele vai meter a mão na massa. Tem muito crente que é inconformado com a vida, mas ele não faz a parte dele. E quando não faz a parte dele, Deus não age. Eu quero dizer para você que Ezequias, ele foi inconformado, mas ele meteu a mão na massa e ele fez. Ele fez um empreendedor, ele foi um empreendedor, e ele priorizou Deus. Tem um detalhe interessante no texto aqui, e eu quero mostrar para você. Porque a gente lê e passa batido. Diz assim, ó, no texto, ó, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. O que você enxerga aqui? O que você enxerga aqui? No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, o cara entrou como rei, e o primeiro propósito de vida dele foi reabrir as portas do templo. Pensa bem. Você tem 25 anos de idade. Ele não é um adulto, não. Ele tem 25 anos. Porque hoje, quando a gente tem 50, desculpa aí, você tem 25, desculpa aí. Porque quando a gente tem 50, a gente olha para trás e fala assim, 25? 25 não sabe de nada. Tá? Então me perdoa. Mas um dia você vai chegar a 50, e aí você vai ter que concordar comigo. Tá? Então hoje você me perdoa, daqui a 25 anos a gente volta a conversar. Agora pensa bem, você tem 25 anos de idade, e você é rei. Agora dá para você, pelo menos, entrar no financiamento para comprar a Ferrari. Porque na situação que ele estava aqui, não dava para comprar à vista. Mas ele é rei. Não é mesmo? Ele é rei. E como rei, ele poderia ter 1000 sonhos na cabeça. 1000 sonhos, 1000 projetos. Ele poderia fazer um monte de coisa, mas o primeiro ato de governo é o quê? É entrar no templo, consertar as portas e reabrir as portas, tirar a imundícia do templo
e fazer o povo entender que existe uma religiosidade ali em Jerusalém, ali em Judá, que existe um Deus, que é o Deus desse povo, que merece ser honrado, reverenciado, é o Deus da história desse povo, é o Deus da nossa família, é o Deus da nossa terra, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Davi, é o nosso Deus. Ele começa a mostrar esse Deus para uma nação que há 2 gerações não estavam enxergando o que existia ou deveria existir ali. Então eu quero que você se coloque no lugar dele. O cara realmente era empreendedor e ele priorizou Deus. Ele colocou Deus no primeiro lugar. Ele viveu também sem saber, porque no Novo Testamento vai estar escrito assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E depois o que vai acontecer? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele fez um cálculo muito rápido e muito inteligente. Se eu me acertar com Deus, e como rei, eu levar o povo a se acertar com Deus, as outras coisas Deus vai corrigir para nós. Você consegue compreender isso? É por isso que em Mateus 6,33 está escrito: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso tem a ver com você, querido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas para você viver com dignidade, elas vão ser acrescentadas. Mas você age assim? Você busca e prioriza o reino de Deus na sua vida? De verdade mesmo? Ou você insiste em dizer: sim, mas no fundo você sabe que não é. Você não está inconformado com essa situação. Você está conformado com a situação. Você está dizendo: não, é assim mesmo, tal. Mas você não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Se a sua vida fosse desse jeito, talvez, você estaria numa situação muito melhor que você está hoje. Deus continua procurando, continua precisando de jovens empreendedores, mas que o priorizem na sua vida. Porque esse tipo de jovem, de verdade mesmo, vai chegar longe e vai ser muito usado por Deus. Empreendedorismo está ligado à ação, a fazer. Por que eu digo isso? Porque todos nós temos um grande defeito. Nós dizemos que nós fazemos. Nós concordamos que deve ser feito. Mas muitos de nós param aí. Não fazem. Você até fala assim: não, é justo fazer. Não, está certo, deveria ser feito. Não, eu tenho que fazer. E pior, você ainda fala assim: eu vou fazer. Mas não faz. Não faz. Ezequias foi um cara que ele não só ficou inconformado, ele fez. O texto paralelo, que também fala da vida de Ezequias, é o texto de 2 Reis capítulo 18. E no verso 4 diz assim, ele removeu os altares idólatras. Removeu. Ele foi lá e tirou. Ele quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados dos ídolos que estavam lá, aos milhares talvez, infestando o território de Judá. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Teve um episódio lá no passado que Deus mandou Moisés erguer uma serpente lá. E quando as pessoas tivessem o problema, era para olhar para a serpente e eles iam ser curados. Tudo bem. Isso Deus mandou Moisés fazer e fez. E era para aquele momento, era para aquela situação. Mas aí o que o povo fez? Aí o povo começou a adorar a serpente. Começou a adorar a serpente. Deus nunca mandou para adorar a serpente. Nunca mandou adorar a serpente. Mandou, olhem para lá. Olhem para lá e vocês vão ser curados. Certo? Ninguém falou para ir lá adorar a serpente ou fazer alguma coisa, prestar culto. Ninguém falou. Mas o povo, ignorante, começou a fazer isso. E nunca parou. Olha que coisa interessante. Desde a época de Moisés, o povo nunca parou de fazer isso. Mas no tempo de Ezequias,
Todos os outros reis não mexeram com esse negócio. Mas no tempo do rei Ezequias, ele despedaçou a serpente de bronze. Ele viu, esse negócio está errado? Está errado? Pau. Acabou. Não vai ter mais. Quebrou, despedaçou, removeu. Pois é, meu irmão. Empreendedorismo está ligado a fazer. Você descobre a coisa errada na sua vida e você vai lá e arrebenta a coisa errada na sua vida. Arrebenta. Você vê que você não é uma pessoa fiel nessa área e você vai lá, você se dobra de joelho diante do altar do Senhor e fala assim: Senhor, quebra esse negócio na minha vida. Eu não quero viver desse jeito. Eu não posso viver assim. Me ajuda, porque eu preciso me libertar e me livrar desse negócio. O mundo, gente, o mundo é dividido entre pessoas que pensam em fazer, em pessoas que querem fazer e pessoas que fazem. Os que se dão bem são os que fazem. Os que pensam em fazer não vão muito longe. Os que querem fazer também não vão muito longe. Mas aqueles que fazem, esses alcançam a graça. Inconformado, empreendedor. Enxerga o erro, repara o erro. Até aqui, você entendeu o que Deus está querendo falar com você? Enxergue o erro, repare o erro. Não adianta só enxergar o erro e concordar. Eu tenho que melhorar nessa área. Eu sei que isso está errado na minha vida, mas eu não consigo mudar. Se você não consegue mudar, nada vai mudar. E o seu destino vai continuar caminhando desse jeito. A última coisa que eu entendo, que é o jovem que Deus procura, é o jovem que Deus precisa, é um jovem comprometido. Inconformado, empreendedor e comprometido. No capítulo 29, versículo 10. Olha o que Ezequias, ele fala. Ele fala para os levitas. Ele chama o pessoal na praça pública. E ele fala: vamos consertar o templo, vamos reabrir o templo, vamos trazer Deus de novo para esta nação, vamos ensinar o povo a respeito de Deus. E ele fala assim: eu pretendo, pois, agora, fazer uma aliança com o Senhor. O que ele está fazendo aqui agora, meu irmão? Ele está fazendo um acordo com Deus. Porque a aliança é um sinal de acordo, não é? Aliança é sinal de promessa. Eu vou cumprir a minha parte, Deus. E eu vou esperar que o Senhor faça do Senhor. Isso se chama compromisso. Ele olha e fala: eu vou fazer um compromisso com Deus. Senhor, a partir de hoje, vou fazer a minha parte. E vou esperar do Senhor que o Senhor faça a do Senhor na minha vida. Essa aliança, ela foi super importante. Foi um passo de fé que ele fez. Isso foi logo no comecinho, tá? Foi no discurso de posse dele. Foi no primeiro mês, do primeiro ano de reinado, ele junta os levitas ali e fala: olha, eu estou pretendendo como rei de vocês, fazer uma aliança com Deus. Aí talvez alguém perguntou: mas que Deus é esse? Porque já fazia 2 gerações que ninguém falava mais no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os levitas que ele reuniu ali, talvez não, porque os levitas certamente eram pessoas que ainda continuavam sendo ensinadas dentro da sua casa, que eles eram um povo separado, especial, consagrado ao Senhor, mas não tinha templo. Se não tinha templo, não precisa de levita, porque os levitas adoravam, levavam o povo a adorar, cuidavam do templo, mas o templo está fechado, desde a época de Jotão. Para que levita? E aí de repente Ezequias chama os levitas e fala assim: nós vamos começar esse negócio de novo. Eu estou fazendo um compromisso com Deus, estou casando com Deus aqui, vou prometer algumas coisas para o Senhor e eu vou esperar dele o que ele faça comigo e faça com essa nação. Sabe uma coisa que me deixou muito feliz uma vez? O rapaz tinha uma namorada, isso lá na minha cidade, lá em Mandaguari, lá no Paraná. O rapaz tinha namorada e ele estava meio que recém-enamorado da menina.
E lá nos anos 80, mais ou menos, não sei se hoje ainda é desse jeito, mas lá nos anos 80, quando eu era jovem, o que a gente fazia, né? A gente namorava alguém e dava uma aliancinha de compromisso, né? Se você era quebrado igual eu, você ia pegar lá um negocinho meio latão, brilhante, alguma coisa assim, e, né? Ia colocar no dedinho da menina lá. E o cara começou a namorar a menina. E aí, de repente, um dia ele olha no dedo da menina e tem um anel meio diferente no dedo da menina. Parecia uma aliança de compromisso. Ele olhou para ela meio com aquela cara assim, epa, que negócio é esse? Que aliança, que aliança é essa aí? E a menina olha para ele e fala assim, é uma aliança de compromisso. O cara já gelou. O cara falou, pronto, mal comecei, já fui traído. E aí ele pegou, compromisso? Compromisso com quem? Compromisso com meu pai. Foi o pai dela que um dia chamou ela e falou assim, vamos fazer uma aliança entre eu e você? Vamos fazer um compromisso entre eu e você? E aquela aliança que a menina tinha no dedo, era uma aliança de compromisso com o seu próprio pai, que pediu a ela algumas coisas. Por favor, minha filha, faça isso na sua vida. Se conduza dessa forma, minha filha. Não erre nessa área, porque isso vai trazer desgosto para você e vai trazer desgosto para mim. Vamos fazer um compromisso, minha filha. E ela topou. E eles fizeram um compromisso. Pois é, irmão. É mais ou menos isso que Deus hoje vai falar para você também. Vamos fazer um compromisso? Você se acerta comigo, faz as coisas do meu jeito e espera que grandes coisas vão acontecer na sua vida. E eu vou tomar conta da sua vida. Mas vamos fazer um compromisso? Compromisso tem dois lados, irmãos. O pai de Ezequias, que era o Acás, nunca fez um compromisso com Deus. Nunca. Diz a palavra do Senhor, Acás enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram as cidades de Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Tima, Ginzo, com os seus povoados ao redor. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Ele sofreu, Acás, pai de Ezequias, e toda a nação sofreu, porque ele nunca teve um compromisso com o Senhor. E Ezequias não. O filho dele fez um compromisso no primeiro momento da história da vida dele, desde o início. E qual foi o resultado, irmão? E aí é que a coisa começa a ficar interessante para mim e para você, porque agora a gente vai entrar na parte mais gostosa da mensagem, porque você vai ver o que Deus faz na vida de alguém que prioriza Deus na vida dele. Você vai começar a perceber o que Deus faz com alguém que é inconformado com a vida de pecado. Você vai perceber como Deus trata alguém que chama Deus perto e diz assim, eu quero fazer um compromisso com o Senhor, eu quero viver uma vida que agrade o Senhor, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como meu avô, eu não quero ser como esta nação que está deteriorando, eu quero mudar a história da minha vida. E aí o texto diz o seguinte, foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Essa prosperidade aqui não é só ficar rico. Não é só isso. Porque o que se vende hoje nas igrejas evangélicas, por aí afora, Deus vai fazer você ficar rico, certo? Essa prosperidade aí tem a ver com uma vida digna. Uma vida que sai
de um massacre geral para uma vida digna. Você lembra do mapa que todos os inimigos ao redor parecia boi de piranha, que vem de todos os lados, a pressão vem de todos os lados, todo mundo querendo tirar uma fatia, porque parece que o reino está caindo aqui, como o reino está caindo aqui, vamos invadir do geral agora. Era um arrastão, irmão, era um arrastão. O próprio reino estava correndo um grande perigo, grande e sério perigo. Pois é, Deus restaura e Deus começa a fazer esse cara prosperar. Mas tem mais um texto, que é o texto lá de Reis, que é o texto espelho. Diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Porque até então, o povo de Judá tinha que pagar tributo para a Síria, que na hora do aperto não ajudou eles. Lembra disso? Na hora do aperto não ajudou. Mas tinha que pagar tributo para eles. Estava pagando proteção que não acontecia. Mas vem ainda algo que eu acho que é importante para você: o seu comprometimento com Deus não lhe isenta de ter problema na vida. Porque daí você vai falar assim: agora Ezequias mudou, e agora está tudo certo, e agora nunca mais vai ter problema, e a vida totalmente diferente. Não foi assim, irmão. Não foi assim. Porque depois, o que vai acontecer? Vai ter outras coisas que precisam ser levadas em conta aqui. Que a vida dele continua. O reino é restaurado, Deus é restaurado ali na nação, ele começa a prosperar, tudo começa a dar certo, Deus coloca a mão abençoadora sobre a vida desse cara, mas esse cara ainda vai ter problemas. Duas coisas, que mostra para mim e para você, que ser uma pessoa comprometida com Deus, não isenta a gente de problema na vida. O texto vai dizer, depois de tudo, olha só que texto interessante, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Mas agora que eu arrumei minha vida com Deus, Deus começou a prosperar a gente, agora que o negócio está dando certo, eu estou sendo fiel, nada poderia acontecer para abalar. Pois é, mesmo você sendo fiel, as coisas ainda podem acontecer de uma forma ruim. Mas olha o desfecho dessa história. O Senaqueribe vai querer invadir Judá, e olha o que acontece. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Pois é, meu irmão, aqui é a desgraça que vem para ser bênção. Porque Senaqueribe quer invadir, Deus faz um milagre sobrenatural ali, que é uma coisa linda de se ver. Porque o reino de Judá não precisa lutar. Deus envia o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai até as tropas de Senaqueribe, mata 185 mil pessoas. Não pergunta para mim como é que foi esse negócio, que eu não sei. Eu só sei que foi assim. O anjo do Senhor vai no acampamento inimigo e mata 185 pessoas em uma noite. E o rei Senaqueribe, que queria invadir Judá, com o rabinho entre as pernas, volta para a Síria. Chega lá, os filhos dele, num outro momento, matam ele. Pois é, meu irmão, quando você está com a vida arrumada diante de Deus, os seus inimigos, eles caem por terra, e você não move uma palha. E aí o que acontece dessa desgraça, ou pseudo-desgraça? Agora Ezequias, ele é respeitado, ele ganha agora respeito internacional. As pessoas olham para ele e falam assim: esse cara é o cara.
A desgraça se transforma em bênção na vida desse homem. E isso é uma das coisas mais interessantes. Naquele tempo, Ezequias ficou doente. Os problemas não acabaram. O Senaqueribe queria invadir. Deus foi lá e resolveu a parada. E agora a vida nunca mais vai ter problema? Não, vai continuar. A vida continua. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Batalha agora é contra a vida. Batalha de saúde. E Deus vai lá e dá para ele mais 15 anos de existência. Você está conseguindo enxergar tudo que Deus fez na vida desse homem? Eu quero concluir, quero terminar essa mensagem no seu coração, dizendo para você: Deus ainda continua procurando jovens crentes que são inconformados, que são empreendedores e que têm compromisso com Ele. E sabe por que Deus fica procurando esse tipo de gente? Porque Deus tem um prazer muito grande em fazer feliz as pessoas. Fazer feliz. Ezequias foi um cara feliz, porque viveu na dependência do Senhor. Ele mudou a história e o cenário do povo de Judá. Era antes dele e depois dele, meu querido. É por isso que o texto fala: nunca houve antes alguém como ele. Nunca houve, nem antes e nem depois, o texto vai dizer. Porque ele foi um referencial. Uma pessoa que levou Deus a sério. Jovem, que um dia alguém escreva a sua história. E que um dia alguém diga de você: ele fez o que Deus aprova. Porque se isso acontecer na história da sua vida, eu vou dizer: eis aí uma pessoa que foi feliz. Eis aí uma pessoa que viu a glória de Deus. Eis aí uma pessoa que levou Deus a sério de verdade e ganhou as benesses do reino por fazer isso. Você lembra que eu disse no começo do culto que a história ensina e felizes são aqueles que aprendem com a história? Pois é, hoje eu trouxe para você aqui a história de Ezequias. Feliz você será se você aprender na sua vida com a história dele. Amém? Que Deus nos ajude a sermos inconformados, empreendedores e compromissados com esse Deus, que nossa vida vai ser muito melhor. Quero encerrar esse culto e eu quero orar. E eu quero orar por você, que eu não tenho dúvida no meu coração, de que Deus falou com você. Não tenho dúvida no meu coração que você precisa tomar algumas posturas. E eu não posso terminar esse culto de forma abrupta e falar: vamos embora agora, sem te dar uma oportunidade. A oportunidade de você dizer para Deus: Deus, estou inconformado com a minha vida. Deus, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Deus, eu quero fazer hoje um compromisso com o Senhor. E de hoje em diante eu quero experimentar a vida nova. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Eu sei que Deus está falando no seu coração. E eu quero encerrar esse culto chamando você à frente. Você, que talvez está lá no fundo da alma pensando: eu tenho que parar de me conformar com esse estilo de vida que eu estou vivendo. Eu tenho que tomar uma postura. Tenho que empreender as coisas, colocando Deus no centro da minha vida. Eu quero fazer um compromisso com Deus. Gente, eu não sei o que Deus está falando com você, mas eu sinto no meu coração que eu preciso dizer para você: está na hora de você tornar público. Você lembra que Ezequias chamou o pessoal
no público, não foi no particular não, chamou o pessoal no público, falou assim, eu vou fazer um compromisso com Deus na frente das pessoas. E eu quero te dar essa oportunidade hoje. Você precisa fazer alguma coisa? Eu não sei o que é, mas talvez você precise. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você e a gente vai encerrar o nosso culto pedindo a Deus pela sua vida. Tem alguma coisa que precisa ser melhorada, tem alguma coisa que você precisa quebrar, tem alguma coisa que precisa ser trocada, tem algo novo que tem que acontecer na sua vida, chegou o momento. Então eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar com você. Alguém? Venha. Quem mais? Tem um jovem aqui. Quem mais? Outros jovens? Tem coisa errada que você sabe que é errado. Você está errando com o Senhor, mas não tem coragem de admitir. Vem para cá, querido. Seja inconformado. Seja empreendedor e faça a coisa acontecer. Seja compromissado com Deus. Coloque uma aliança no seu dedo, espiritualmente falando hoje. E diga para Deus, Senhor, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. E esse negócio é sério. Mais alguém? Vem para frente, eu quero orar com você. Quero pedir a bênção de Deus na sua vida. Venha para cá, não tenha vergonha não. Venha para cá. Deus está vendo você. Você não está fazendo isso para a igreja. Você não está fazendo isso para mim. Você está fazendo isso para o seu Deus. É Ele que vai mudar a história da tua vida, querido. Não sou eu. Você não está fazendo isso para mim. Você não está fazendo isso para as pessoas que estão olhando você aqui não. Você está fazendo isso para o Senhor. Você vai experimentar o que Deus fez na vida de Ezequias. Você vai experimentar na sua vida pessoal, na vida da sua família. E quem sabe, na vida, né, da sua nação. Tem mais alguém? Vamos orar? Isso, vem para cá. Mais alguém? Não tenha vergonha, venha para cá. Você vai deixar passar? Vai deixar passar esse momento da sua vida? Não pode. Vem para cá. Venha responder para o Senhor, venha dizer para o Senhor, Deus, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu não estou conformado com isso, eu preciso melhorar. Venha. Venha para cá. É a última oportunidade que eu dou para você, porque eu vou orar. Alguém mais? Não? Isso. Mais alguém? Vamos pedir a Deus? Se você ficou sentado aí, peça ao Senhor que Deus abençoe a vida desses irmãos. Senhor, agradeço muito pela história, porque a história ensina a gente. Agradeço muito pela vida de Ezequias, que quebrou um paradigma na sua vida. Deixou para trás o passado. Teve coragem de olhar para trás e assumir que o pai estava errado, que o avô estava errado. Teve coragem de assumir que ele precisava tomar posturas para mudar a situação futura, porque se essas posturas não fossem tomadas, a história dizia que ele teria o mesmo fim e que certamente ele não seria feliz. Agradeço ao Senhor porque Ezequias não se conformou. Ele empreendeu e fez as coisas. Ele não só falou que ia fazer e depois no outro dia perdeu o impulso e esqueceu de fazer. Não, ele fez, ele viveu, conforme diz a Escritura, ele fez todas as coisas que agradavam o Senhor. Ele não era fiel numa área na vida e não foi fiel numa outra área, não. Ele fez tudo que podia para agradar o Senhor. E porque fez assim, o Senhor restaurou uma nação inteira por causa da atitude de uma pessoa. Deus, que essa história nos ensine, que essa história ela seja didática na nossa vida, para que a gente possa perceber que o Senhor tem um tempo melhor para o nosso futuro. E que o Senhor não se agrada de uma vida medíocre, que muitos de nós ainda insistem em viver, porque não se acertam com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esses irmãos que estão aqui na frente, que tiveram coragem de dizer para o público todo que está aqui, que tem alguma coisa errada, que precisa ser consertado urgente, e que esperam que a glória de Deus seja revelada na vida deles, após esse conserto, que em nome de Jesus, o Senhor dê a eles força física, emocional, força espiritual, Senhor, para vencer os desafios que eles têm pela frente. Eu não sei quais são, mas o Senhor sabe.
E eles estão aqui hoje fazendo um compromisso com o Senhor. Tem misericórdia da vida do teu povo. Dá a eles aquilo que o Senhor deu para Ezequias. Dá uma vida diferente. Dá uma vida melhor. Dá uma vida próspera. Dá uma vida de paz. Dá uma vida, Senhor, digna de ser vivida. Muito além da mediocridade. Para que eles possam ser Ezequias modernos. E que eles possam dizer através da história das próprias vidas que vale a pena fazer um compromisso com o Senhor. Vale a pena se inconformar com a situação atual. Vale a pena fazer as coisas, empreender as coisas no teu nome. Colocar o Senhor como centro da vida. Vale a pena, Senhor, viver fazendo um compromisso com o Senhor dia após dia. Porque o Senhor tem bênçãos. O Senhor caminha conosco. O Senhor, conforme diz a tua palavra, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Deus, que eles cuidem do Senhor, cuidem das coisas do Senhor, e que o Senhor cuide das coisas e da vida deles. Em nome de Jesus que eu peço isso, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Os irmãos podem se sentar. Que Deus ouça aquilo que está no fundo do coração de vocês.